Bem-vindos ao Gigastart Podcast, do Zero ao Start, um podcast criado por jovens para jovens, com o objetivo de influenciar ou impactar o vosso desenvolvimento pessoal e profissional, com foco em temas como autoconhecimento, habilidades profissionais, networking, saúde emocional e tudo aquilo que são ferramentas para que vocês consigam fazer carreiras de sucesso e que tenham uma vida melhor daqui para frente. Espero que embarquem connosco nesta viagem. Hoje é o nosso primeiro episódio e temos cá dois grandes nomes, um na educação e outro na indústria. Gostava de apresentar agora o professor Jorge Ferrão, muito bem-vindo. Marco Morgado, muito bem-vindo. O professor Jorge Ferrão é o magnífico reitor da Universidade Pedagógica e o Marco Morgado é o diretor-geral de operações da Gigawatt Moçambique. Sejam bem-vindos, por favor. Não, eu agradeço e é sempre um prazer enorme poder conversar em torno destas matérias que, sendo vitais para o setor da educação, elas são insubstituíveis para o setor industrial. Então, ter a oportunidade de conversar especialmente com o engenheiro Marco, permite que se abra este horizonte e esta perspectiva de porque é que não cooperamos tão bem como deveríamos e enfim, eu acho que teremos uma boa oportunidade de esgrimir os vários argumentos. Mas eu iria também, por ser um dos primeiros podcasts em que eu próprio tenho a possibilidade de participar aqui. Gostaria de recordar um provérbio da província do Niassa, da região norte de Moçambique, que diz sempre que a água do rio não pertence a quem vê primeiro essa água, mas pertence a todos nós que cuidamos dela para servir e depois a todos. Então, que essa discussão seja essa água que vai ajudar, sobretudo aos jovens do nosso país. Muito obrigado, professor. Marco. Bom, obrigado, Eric, e tenho a dizer que é sempre bom ver sonhos tornarem-se realidade. A ideia do Gigastart foi amadurecida internamente na empresa, em equipa. Não apenas eu, só estou a representar uma grande equipa que pensou nestas coisas e desenhou o que é o Gigastart hoje. Os podcasts que estamos a iniciar hoje era de facto uma componente que nós queríamos criar para aproximar mais a indústria da academia e dos alunos, mas essencialmente a figura principal aqui é o público jovem a quem nós nos queremos dirigir. Queria agradecer a presença do professor Ferrão, uma figura incontornável da pedagogia e da educação em Moçambique, e não imagino ninguém melhor que pudesse estar aqui connosco neste primeiro episódio. Portanto, muito obrigado. 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 E hoje, como tema, nós trazemos algo que vai dar de falar, que é o casamento entre a academia e a indústria. Eu gostava de perceber como é que podemos descrever, de forma realista, por favor, o estado atual da relação entre a academia e a indústria aqui em Moçambique. Eu acho que tenho algum ceticismo em fazer uma definição fechada sobre o tema, mas claramente que nós vivemos com um nível de desconfiança mútua e sobretudo com muito desconhecimento. Estes dois parâmetros que colocamos entre desconfiança e desconhecimento, eles têm por pressuposto de que as universidades e as instituições de ensino superior, elas muitas vezes nunca estiveram preparadas para dialogar com as empresas. As empresas, por sua vez,
elas olham para a academia como um espaço demasiado teórico. E sendo um espaço demasiado teórico, este é um espaço que está distante do mercado. E quando assim é, nós temos dificuldades em dialogar. E, e a grande verdade é que nós vivemos de costas voltadas. As empresas precisam do capital que é formado pelas universidades. Nós precisamos, como oxigênio para respirar, das empresas e de todas as restantes instituições, mas os sinais de aproximação são ainda muito, muito tenues, não é? Nós temos uma boa aproximação com a área de tecnologia, e aqui temos que abrir a mão e aceitar isso. Temos igualmente uma boa aproximação no agronegócio, completa aproximação com a área da saúde, eh, com a área da educação poderia ser melhor e infelizmente não é, porque a educação não tem os recursos suficientes para contratar a maior parte do capital que é formado pelas universidades, então opta por ir buscar níveis intermédios e até níveis inferiores, porque isso é um capital mais acessível, mais barato e podem preencher as milhares de escolas que nós temos espalhadas pelo país. Mas nós precisaríamos de institucionalizar esta relação. Institucionalizar significaria que teríamos que fazer destes modelos e desse relacionamento um modelo próprio de formação e inovação. As empresas teriam que estar abertas para receber estagiários das universidades e já como um compromisso de cada uma dessas empresas. E as universidades, os institutos superiores, precisariam de estar preparados também para, ao final de 3 anos de formação teórica, ter uma indicação clara para onde vai cada um dos estudantes que nós formamos e damos essa oportunidade. Mas, em resumo, e porque quando fala com engenheiros, né, ele quer funções A, B, C, D. Mas, em resumo, nós precisaríamos de encontrar este espaço que nos libertasse da desconfiança e que as instituições tivessem a certeza de que a empresa 1, 2, 3, A, B e C estão disponíveis para receber estagiários. O que não sucede e tudo que vai acontecendo é tudo produto de muito lobby, de muita amizade, de muita aproximação e que dificulta, naturalmente, a parte mais prática da formação. Érico, eu gosto que se tenha falado na palavra casamento, porque é uma boa analogia. Eu olho neste momento para este casamento como um casamento, eu não vou dizer disfuncional, mas é um casamento que não é perfeito. Ou seja, quando há um dos elementos do casamento, por exemplo, ou a esposa ou o esposo, que dá tudo na relação e a outra só recebe, eventualmente vai acabar por não funcionar, não é? Não comunica. Não comunicam. Se uma pessoa estiver a receber, se o esposo ou a esposa estiver sempre a receber presentes e eu aqui digo presente como o aluno, para fazer a analogia. E não diz se gostou ou não gostou do aluno, não diz se este presente tinha aquilo tudo que eu gosto ou não gostei deste presente e depois não comunica, a outra pessoa vai continuar a dar sempre presentes que são naquela linha que é o que está habituado, não há feedback sobre o que acontece. E a verdade é essa, como o professor Ferrão disse, a academia, dentre vários papéis que tem, um dos principais é de facto de fornecer estes alunos preparados para as empresas absorverem. Portanto, eu acho que este casamento está neste momento disfuncional porque as empresas se calhar também não estão a comunicar à academia
a dizer: epá, vocês não estão a ensinar aquilo que nós precisamos. Falta esta componente, esta componente. E, portanto, há aqui um espaço para que a academia decida o que deve ensinar, sem sequer ouvir feedback do outro lado. Portanto, há espaço para melhoria nessa dualidade de comunicação, no feedback que as empresas podem dar à academia, para se fechar um bocado deste loop e podermos saber exatamente qual é como disse, o engenheiro gosta de definir o scope de trabalho. Saber exatamente o que é que as empresas precisam para a academia poder formar. Mas, por outro lado, eu creio que essa disfuncionalidade também ela é reflexo do facto na cultura universitária, como nós estabelecemos, como temos estado a forçar, inclusivamente. Há uma espécie de centralidade no diploma. Tem que acabar primeiro. Tem que acabar, tem que ter diploma, e o diploma é que vale. Diploma é um papel. E fora do papel, aquele diploma significa muito pouco. Mas é muito a nossa cultura universitária. O canudo. E é muito interessante, eu participo nas cerimônias de graduação todos os anos, há vários anos, e a alegria que é receber aquele diploma, a emoção, nenhum de nós pode ter ideia do que é, não é? É como se tivéssemos conquistado o mundo, como se tivéssemos dominado toda a ciência, todo o conhecimento. E realmente, aquele diploma não é solução de nenhum problema. É ilusório. No sentido, bom, fez 5 anos, fez 4 anos, mas há muito mundo para além desse mundo que vem descrito nesse papel. Já aqueceu bem, agora pode começar a maratona. Na verdade, o diploma acaba sendo apenas uma licença para aprender. Sim, claramente. As circunstâncias da vida, elas mostram-se suficientemente difíceis para pôr à prova qualquer que seja o diploma. Uma licença para aprender aquilo que as empresas acham que os alunos ainda não aprenderam na faculdade. E há tópicos que nós podemos falar que muitas vezes chegam alunos recém-formados e nós achamos que falta. Posso enumerar alguns, por exemplo, como escrever um e-mail como deve ser num ambiente corporativo. Muitas vezes há muitos aspectos de segurança e higiene no trabalho, entre outros, podemos enumerar. Mas, portanto, é uma licença para aprender esses tópicos, mas os alunos vêm com algumas bases de conhecimento. Aliás, engenheiro Marco, há um exemplo que até me inquieta, não é? E dizendo inquieta, eu acho que estou sendo muito elegante, muito polite. Ele é de alguma forma frustrante. Há um conjunto de grandes empresas no país, e todos conhecem as maiores empresas, que contrataram um serviço de uma empresa para fazer formação. O que é que significa? Os estudantes na área de tecnologia, de engenharias e etc., e outros que não sendo destas áreas concorrem, eles fazem um curso de 2 ou 3 meses designado Soft Skills. Então conversei com a empresa. O que é soft skills? Vocês fogem de definições conceptuais em português para pôr uma em inglês e para confundir o público. Ele falou, não, sabe, o soft skills é darmos a esse estudante que vocês formaram aquilo que a universidade não deu, que é o nosso mundo corporativo. Precisamos de ensinar a ele como se faz um CV, porque os CVs que nós recebemos não dizem nada, são vazios, são ocos. Precisamos de explicar a esse estudante como se deve apresentar, a postura, o corte do cabelo, corte das unhas, o aparo, a higiene, etc. E precisamos de ensiná-lo também como se deve comportar. Então, quando falou como se deve comportar, eu pensei, bom,
será que as nossas universidades efetivamente não estão a ensinar ao estudante, ao profissional futuro, como se deve comportar? E depois damos conta de que nós funcionamos muito em silos, não é? Queremos colocar o máximo de conteúdo teórico na cabeça do estudante, e é por isso que temos que fazer um teste e temos que fazer um exame. O exame não é para saber como é que te vais sentar quando você vai falar com o engenheiro da empresa. É verdade. É para saber qual é o nível do pH no solo e etc, etc. Se não souber isso, não vai passar. Então, muitos destes jovens, eles conseguem ser contratados e fazem esses pequenos cursos dos chamados soft skills, e quase todos entram para essas empresas. Então nós jamais conseguimos de forma direta dizer: "Ó, estamos com 12 engenheiros de construção, estamos com 2 de rede, um de eletrónica, um de engenharia informática, etc." Ah, as empresas querem sempre que eles passem por este segundo elemento, Soft skills. os soft skills, que nós não, o currículo nosso já é muito denso, já é muito pesado. E acrescentar matérias a um currículo exige um trabalho brutal, não é? Aliás, é muito que nós temos aqui em Moçambique. Todo o nosso cidadão diz: as pessoas estão muito mal formadas, é que falta um currículo sobre cidadania, falta um currículo sobre cultura, mas ele tem que estudar luta armada. Se começamos a encadear tudo isto para fazer um currículo, o estudante nunca mais vai saber Nunca nada. mais sai. É Nunca mais sai. impossível que uma cabeça, É verdade. com as idades que tem, possa absorver todo esse nível de informação. Grandes escolas, por vezes dão 3, 4 disciplinas. Me recordo de um período, ainda na educação, que chegou um especialista ah, de Israel e perguntou-me: quantas disciplinas você tem aqui no currículo? Falei: bom, os currículos normalmente têm 6, 7. Depois as mãos na cabeça, falou: tudo isso? O que é que vocês estão a ensinar a esses miúdos? Sim, mas o que é que o senhor ensina lá em Israel? Eu ensino-lhe 3 coisas. Uma, ensino-lhe a desenhar, porque a partir do momento em que ele desenha, vai melhorar muito a caligrafia e vai se concentrar para saber o que faz. 2, ensino-lhe a cantar. Quando lhe ensina a cantar, ele vai pronunciar bem as palavras, não vai ter esses erros de dizer arreia para dizer areia, de dizer terra, enquanto quer dizer terra. E nós temos isso de forma tão comum que é melhor dizermos que é a nossa maneira, é a nossa forma É de ser. perigoso. E ensinam no final o brincar, o jogar, jogos de toda a natureza. É matemática, é prepará-lo para saber exatamente qual é a funcionalidade dos elementos que tem e como é que se faz a interligação. E fiquei a pensar: "Poxa, mas se algum dia algum de nós, gestores de top, propuser que os nossos currículos tenham essas 3 disciplinas apenas, vou ser demitido antes de conseguir falar." É verdade, professor. Não é? É verdade, professor. É verdade. Mas É é um um pouco o que conceito. temos nesses silos de encher. O estudante para nós é alguém que tem que ter tudo, quer dizer, e com referências, não é? O que é que diz o Thomas não sei quem, e enfim, é o que a gente faz. Mas para a indústria, engenheiro Marco, é sempre importante que possamos conversar mais com as empresas. E nesta conversa, neste diálogo, nós teríamos que encontrar um pouco daquilo que o setor privado, o setor industrial e corporativo quer dos estudantes. Se for necessário reduzirmos a carga curricular, acho que devíamos reduzir necessariamente, sob o risco de nos tornarmos demasiado teóricos. Ah, u- uma das coisas que a indústria precisa, nós não gostamos nada de comprar
peças sobressalentes para as nossas máquinas que não estejam acabadas. Nós queremos um produto acabado que é para chegar a montar. É o que nós também gostaríamos de ter com os alunos que chegam, não termos de estar, como disseste, de estarmos ainda a formar, porque não vieram totalmente formados àquilo que nós queríamos. Também gostávamos que eles viessem já preparados para correr e preparados para fazer aquelas tarefas. Eu também fiz parte há muitos anos da vida académica, também tive de estudar muito e fiz parte da vida académica, investigação científica, etc. E eu tenho uma opinião de que os currículos hoje em dia, nas universidades, se calhar porque é difícil separar logo de início a perguntar aos alunos, mas vocês querem ir trabalhar ou vocês querem ser investigadores científicos? E muitas vezes este currículo todo cheio é feito à medida de todos, é feito uma medida para todos, que é para dar a possibilidade, no fim do curso, o aluno decidir se quer continuar na investigação científica, na área académica, ou se prefere enverdar por um caminho industrial e profissional. Eu acho que há soluções para isso. Nós hoje em dia observamos os estágios profissionais quase no último semestre. É isso. Deixo uma provocação. Porque é que não podemos fazer? Claro que as empresas também têm de estar preparadas para isto, entender a visão. Por que não fazer esse estágio profissional no segundo ano? Já vi isso acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o aluno sai durante 6 meses da faculdade, no segundo ou terceiro ano, no início do terceiro ano. Para uma licenciatura de 5 anos, sai no início do terceiro, para uma de 4 sai no segundo ano, vai passar um estágio de 6 meses numa empresa, volta e já tem uma noção melhor daquilo que deve amadurecer no segundo período na universidade. Isso é muito bom, Marco. A França está a fazer isso, eu creio, e a Malásia também são casos de sucesso na aplicação dessa metodologia. É uma ideia. É verdade, eu acho que é sempre uma boa ponta para se conversar, não é, sobre expectativas, não é? Aquilo de poder dar continuidade a uma carreira académica e que não há muitas oportunidades, infelizmente, e uma carreira mais profissional. Eu acho que isso se liga um pouco com as questões que nós nos preparamos para discutir aqui sobre as consequências de um saber académico que não encontra espaço na prática profissional, não é? E então eu acho que nós temos aqui como primeira consequência hoje, em função do modelo que definimos, escolhemos para a nossa formação, né, temos esta frustração dos jovens formados. E começa logo, né? Acabou, fez a festa, gastou o dinheiro da família, devolveu o sapato emprestado, porque também ainda não tem para comprar o seu, e começa uma frustração, porque se vão batendo nas portas e ninguém abre as portas. E depois tem o setor corporativo também, que infelizmente diz: queremos jovens com 5 anos de experiência. É uma das coisas mais caricatas que podemos ter, né? Um país que tem uma população 60% com menos de 25 anos quer ter 5 anos de experiência. Claro que não é possível, não vai ter em nenhuma situação. Então, chegar ao mercado sem as ferramentas que o valorizem, convenhamos que seria esta primeira consequência da forma como continuamos a fazer a segmentação do conhecimento para junto dos estudantes. Mas a segunda seria também um desperdício de conhecimento. Desperdício de conhecimento é ter tanto em tão pouco tempo e depois nunca o usar. E o desperdício é qualquer coisa que os nossos países fazem de forma tão comum que é assustador, não é? Vamos lá. Nós pedimos sempre aos estudantes para prepararem uma tese que tem 60 páginas, 70 páginas,
e eles se envolvem e pesquisam e Dedicam-se naquilo, professor. dedicam-se e fazem muitas citações, não é? Qual é o resultado imediato destes trabalhos de pesquisa que são feitos? Preenche as nossas gavetas. É isso. Quando temos gavetas. Senão, fica na prateleira e apanha poeira. E isto é verdadeiramente um desperdício de conhecimento que nós temos no país. E poucas vezes abordamos e falamos sobre isso. Mas a terceira consequência é não abrirmos espaço para a inovação. Porque tem, igualmente, muitos jovens que depois encontram alguma oportunidade de pensar diferente e fazer diferente, mas aparece sempre numa situação em que ele se descontextualiza em relação à própria realidade. Porque ele chega ali e diz, mas eu sei isto, e a empresa diz, não, não é isso que Já nós não estamos a queremos, pá, usar nós isto. queremos uma outra coisa. E então o espaço de inovação no país, ele é problemático também, mas com muito potencial. Se estivéssemos a aproveitar 5% do potencial que os jovens têm para inovar, já estaríamos a fazer um país diferente e não faríamos nunca mais aposta nestas idades de 65 and plus. Eu acho que o professor Ferrão tocou num ponto muito importante que é esta questão da inovação. Ahm, não podemos também prender os alunos a dizer-lhes que o vosso objetivo é irem para as empresas. Eu mencionei que um dos papéis da academia era fornecer uh, jovens formados com aquilo que as empresas necessitam, mas outro é também cultivar esta cultura de inovação no país. Portanto, não se pode deixar isso morrer também. É importante uh, perceber logo de início, e eu mencionei a questão do segundo, terceiro ano e a importância de um estágio nessa altura, para os próprios jovens perceberem também qual é o caminho que querem tomar. Se querem ir mais para o mundo empresarial, se sonham ser inovadores, se sonham ir para a área académica. Porque a área académica também não está a criar apenas os próximos 5 anos da necessária formação para as empresas. Cria também inovação para daqui a 15, 20 anos. Uh, portanto, não se pode deixar de lado essa questão da inovação. Ótimo. Eu gostava de fazer uma pequena provocação. Atualmente, o saber que é ensinado nas academias tem encontrado espaço na indústria? Atualmente. Uh, eu acho que encontra. Falando especificamente na área de eletrotecnia teórica, sim, algum conhecimento vem parar à indústria, embora falte depois algum conhecimento específico dos equipamentos que estão instalados nas centrais elétricas, por exemplo. Uh, e aí não é fácil também as universidades terem esses equipamentos num laboratório na Não universidade. precisa. Daí ser importante também o estágio Sim. cedo nas empresas. Uh, mas eu acho que encontra espaço, mas encontra também um vazio naquilo de que, epá, há coisas aqui que eu já devia saber. Exato. Uh, especialmente quando falamos nos soft skills e algumas como estar na empresa. Mas quando falamos deste casamento, significa que a empresa também pode fazer parte desta formação. Não tem de ser apenas a universidade a fazer. Portanto, tem de haver uma responsabilidade das empresas de perceberem que também podem e devem contribuir para todo este ambiente Ambiente. Sim, formador. eu acho que o engenheiro Marco coloca aqui uma questão de volta à questão do desperdício, ah, e muito bem, e faz lembrar sempre aquele adágio popular que diz que o sol nasce sempre para todos, não é? Exato. Mas aproveitam aqueles que sabem caminhar. Os que ficarem parados, o sol vai estar ali e não faz a diferença.
Então, integrar conhecimento eh, que é produzido pelas universidades nas empresas seria convenhamos, com um objetivo fundamental que deveria ser alcançado. Porque essas empresas, elas precisam de ser competitivas também. E o que me parece é que as empresas querem apenas ser produtivas. Vamos lá, temos meta, e é esta meta que precisamos de alcançar. Parece que voltamos àqueles tempos um pouco depois da independência, e tudo era feito por metas, não é? Tenho que fazer 40 pares de sapato, e depois, quando Vamos chegava ali, ainda era meio-dia, agora já podemos ir todos embora para casa. E aí se perde muito a competitividade. Então, o que nós estamos a dizer é o seguinte: este conhecimento que é produzido, esta inovação, isto tem que, em primeiro lugar, servir para a competitividade da própria empresa. E quando ficamos limitados àquilo de não, só vamos ficar nestes soft skills, etc., a priori, nós estamos a dizer já, bom, sabes muito, mas não é muito aquilo que nós queremos. A gente quer produzir concretamente aqui. E depois eu retomo esta questão de não, nós temos que preparar as pessoas para a academia, etc, etc. Então, a academia, ela se estruturou para criar os cursos de pós-graduação, para dar competências a quem vai ficar, e não dá essas competências a quem apenas tem uma formação geral. E eu acho que também nós nos limitamos muito aqui em Moçambique ao fazer uma pós-graduação que é limitada a quem tem posses financeiras para fazer. A pós-graduação nossa, aqueles que têm que fazer academia, eles têm que começar a investir logo do começo. Sim. E muitas vezes os jovens que são brilhantes não têm este recurso e não conseguem seguir a academia. Então o que é que nós temos? Gente que está bem posicionada, tem o seu emprego, um salário bom, é ele que vai fazer a pós-graduação. Quando termina, não tem nada a ver com essa academia, porque ele também não vai abandonar a parte que recebe bem. Então, de novo, vamos à questão do diploma e vamos à questão do título. Interessa-lhe estar na empresa com um grande título. Não lhe interessa saber da competitividade da empresa. E esta discussão nós precisamos ter de forma muito, muito aberta e sincera. Se pudéssemos ter um país que dissesse estudou 12 anos na universidade. Não, não, o senhor não é para ficar aqui na empresa. Sai e vai trabalhar lá na universidade. Deixa espaço aqui a quem precisa de fazer e produzir. Mas temos sempre os termos, de alguma forma, invertidos, não é? Mas acho que é uma das poucas pessoas que eu ouço que está preocupada em que a gente continue a montar uma equipa de pensadores, uma equipa de inovadores para continuar na academia, já com a preocupação de assegurar que esta academia precisa destes talentos. Mas infelizmente, enfim, temos feito muito pouco de uma pós-graduação que tem muito a ver com a própria academia. E privilegiamos e depois sempre o mandar para fora. Porque achamos que mandando para fora vem com uma outra visão, com uma outra escola, uma outra forma de pensamento, e é um pouco aquilo que tem acontecido. Então, nós agora, se calhar, devíamos né, pensar numa. Eu não sei, professor, como é que no desenho dos currículos ou no desenho dos próprios currículos, seria possível que nesse processo as indústrias ou as empresas fossem envolvidas? Por exemplo, o Marcos esteve a dar uma sugestão, é que os estágios profissionais, ao invés de serem feitos apenas no último semestre, poderiam ser feitos antes, onde o estudante teria, né, uma exposição à realidade prática daquilo que estudou ou tem vindo a estudar, para depois voltar um pouco mais direcionado e saber o que é que vai seguir.
não era necessário, se calhar, a indústria e a academia, anualmente, no início ou no desenho do currículo, ou sentarem os 2 mesmos e dizer: "Olha, a indústria diz: 'Eu preciso de alguém que saiba isto, isto, aquilo. Posso contribuir, se calhar, com um sistema tal, 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 que pode ser incorporado na disciplina X, Y, Z'". E a academia também vai receber aquilo, recebe, né, também os softwares ou aquele conhecimento que foi produzido nas empresas e, assim, se calhar teríamos um casamento um pouco mais comunicativo. O que é que acham? Se começar-se a sentar com mais frequência, a indústria a sentar com a academia. Não, eu acho que é fundamental, não é? Não sei quais são os melhores exemplos que nós temos, mas talvez a área da agricultura, ela interage bem com a academia e aproveita bem, sobretudo os técnicos médios, não é? Porque são técnicos de saber fazer. Não têm toda aquela carga teórica, mas eles sabem fazer e fazem bem esse estágio. Esses para mim podem ser os melhores. Também na área da saúde, quem vai fazer enfermagem, etc., começa muito cedo os estágios. Nas outras áreas, nem por isso. Mas vamos lá, a Alemanha é um dos países que eu considero um grande exemplo entre o casamento e o diálogo entre a academia e as grandes empresas e a indústria. É um país tecnologicamente, tecnicamente muito avançado. Vejam a quantidade de marcas de carros que tem, de outros produtos, telecomunicações, etc. Então a Alemanha faz esta formação dual, significa que a formação técnica ela é feita com estágios reais, não é ir uma vez à empresa e voltar, pode ir 2 ou 3 ou 4 vezes a empresa e volta. E sai dali muito certificado, as empresas normalmente ficam com esses técnicos. Quando ele começa é já uma forma de dizer: "Bom, vai ficar aqui e faz isso". Estudei também, e porque falei em Israel antes, eles têm um bom exemplo de ecossistemas em que a universidade, esses técnicos todos que vão para a rua e sabem fazer startups, ah, até o exército, eles combinam e fazem com que estes estágios circulem por estes e avançam muito nisso. Quer dizer, eu não fico feliz que a maior parte dos startups hoje faz um drone e é para matar pessoa e destruir prédio. Preferia que isso servisse para levar o medicamento a quem precisa, que esse drone pudesse ajudar a identificar poços de água e que a gente não tivesse mais falta de recursos hídrico, etc, etc. Mas é sempre possível. Mesmo o Brasil, que nós gostamos muito e toda a gente quer ir lá, há uma empresa chamada Senai, criada pelo Estado, mas que funciona muito com o contributo das empresas e que eles têm um incentivo muito grande à inovação e querem sempre estudantes para estagiar, e a partir daí criam essa espécie de uma cultura de confiança. E eu acho que tudo que a gente discute aqui se resume sempre em cultura de confiança. Tem alguma coisa para me oferecer e eu tenho que provar que eu tenho alguma coisa para lhe oferecer, porque senão não consigo criar esta empatia que é necessária. Mas e nós temos que criar esses e temos que ser mais consistentes. Sabe, por vezes também temos muita ambição, nós a minha geração, eu sou de uma geração do 8 de março, a minha geração achava que, depois de alguns anos da independência, aquele momento azul que nós vivemos, estaria tudo resolvido e que nós faríamos um país de ponta, de primeira linha, etc. Não conseguimos fazer. Tivemos boa vontade e etc, etc. Mas este país teve demasiados problemas por resolver que fizeram com que todos os nossos sonhos passassem muito de longe e de lado daquilo que foi o coisa principal. Mas não vamos nunca chorar em cima desse leite derramado. Não, nós temos tudo para fazer um país. Temos conhecimento, temos vontade e temos juventude. Essas são 3 armas secretas para a gente vencer. Então,
Não sei, mas eu gosto muito de beber dessa geração do Marco também, porque eles veem o mundo de forma diferente. Da mesma forma como os meus 16, 17 mil estudantes todos os dias me dão uma lição de vida, como se eu nunca tivesse aprendido nada na vida. Tá, o senhor já está ultrapassado, eu vou lhe ensinar o que é. Bom, sobre tudo aquilo que nós tivemos cá a falar, eu acredito que o Marco tenha preparado algo e eu vou dirigir-me a ti, Marco. Gigastart, como resposta prática a tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar. Afinal, o que é o Gigastart? E o que é que o torna diferente de outras iniciativas? Eu não preparei nada. A nossa equipa preparou. Eu só vou dar voz ao trabalho longo que foi da nossa equipa completa a fazermos aquilo que é o Gigastart hoje. O Gigastart surgiu através da identificação de uma necessidade de nós traduzirmos os valores e princípios que nós identificamos na nossa carta de princípios na empresa. Temos 9 princípios principais. Não vou enumerá-los a todos, estão no nosso website do Gigawatt da Gigawatt e do Gigastart também, mas giram à volta de gestão eficiente, simplicidade no trato. Nós às vezes vemos que complicamos demasiado a comunicação. Comunicação entre colegas, entre colaboradores, entre gestão e trabalhadores, e na necessidade de nós identificarmos de transmitirmos estes valores e princípios aos nossos trabalhadores, mas também ao mercado, porque o mercado é dinâmico, nós sabemos que haveremos de querer ir buscar mais pessoas no futuro e parte desta vontade de partilha de conhecimento. Nós temos também conhecimento dentro da nossa empresa, formações que damos internamente, formações que vamos buscar externamente para a nossa empresa. Precisávamos de criar uma plataforma de partilha de conhecimento interna e tivemos este sonho de abri-la para o mundo. Portanto, o Gigastart em si é um conceito de partilha de conhecimento e tem vários pilares. Tem a plataforma digital de partilha de conhecimento, que servirá para dar formação aos nossos trabalhadores, mas também para fora. Quem quiser assistir às formações que nós temos dentro da nossa empresa pode assistir na plataforma digital. E tem este outro pilar, que é aquele que nós estamos a abordar hoje, que é esta aproximação com a academia. Portanto, a relação com as universidades é um dos pilares do Gigastart. O Gigastart em si é esta partilha de conhecimento que tem a plataforma digital, entre outras, e a relação com as universidades que nós pretendemos criar esta aproximação é um deles. Perfeito, Marco, perfeito. E eu gostava de saber qual é o impacto real, Marco, porque há atividades que já começaram a ser desenvolvidas pelo projeto Gigastart, mas qual é o impacto real que é possível sentir pelos próprios estudantes, pelos professores e pelas empresas deste programa que é o Gigastart? Olha, o Gigastart, nós quando o criamos, debatemos várias maneiras de como o fazer. Tivemos a sorte de ter um parceiro também com uma visão fenomenal, que foi que em vez de desenhar um programa como se tratasse de um conselho científico aqui, vamos lá fazer um currículo para estes alunos seguirem, eles deram-nos uma ideia brilhante e nós aceitamos o desafio e seguimos. O Gigastart foi desenhado pelos estudantes. O que eu podia chamar a primeira fornada de estagiários que tiveram connosco foram chamados Gigafounders, que eram jovens acabados de formar nas universidades, que vieram trabalhar connosco, ajudar-nos a desenhar o que é que seria de facto este programa. Para chamados soft skills. Exatamente. Tínhamos uma pessoa que era especialista nos soft skills, se não me engano, estudante de psicologia, e portanto era multidisciplinar. Okay? Tínhamos desenvolvimento de conteúdo técnico, a parte de marketing e a área digital,
psicologia, soft skills, várias. E, portanto, permitiu-nos criar um programa desenhado por estudantes para estudantes, Exato. para que esteja mais próximo daquilo que os estudantes de facto identificavam como necessário. Portanto, não é apenas a necessidade da indústria, não a necessidade apenas da academia, mas também dos estudantes. O que é que eles querem? O que é que eles procuram de facto? Portanto, de facto, o Gigastart abrange estes três diferentes pontos de vista e estes três grandes grupos de stakeholders para isso. Em termos de impacto, já acabou a parte dos Gigafounders, a plataforma digital está em criação, já tem algum conteúdo, estamos a amadurecer o conteúdo e já criamos protocolos com algumas universidades, uma das quais a UPM, para nos ajudar a aproximar, de facto, a indústria da academia. Em que sentido? Ajudarem a criarmos conteúdos para a plataforma digital do Gigastart, de certa forma que, ao criarem esse conteúdo, também se podem expor aos jovens. Os jovens podem ver o tipo de conteúdos e matérias que podem aprender nestas universidades e podem fazer estágios profissionais na empresa, na nossa empresa. O que é que nós esperamos? Que tenhamos cada vez mais parceiros que queiram participar connosco no Gigastart, mas mesmo que não participem diretamente, que esta febre de partilha de conhecimento se torne de facto Viral. uma doença viral. Viral, ótimo. Uma boa doença, esperemos. Perfeito. Não, eu entendo bem a posição do engenheiro Marco como esta urgência que nós temos de aproximar este estudante ao mundo real, mas mais do que isso, fazermos algo que seriam mentorias para futuros profissionais, não é? Quando ele se expõe a um profissional já muito competente, ele bebe uma experiência que não teria como beber na sala de aulas ou em nenhum outro lugar. Então isso foi o que, enfim, nos motivou a pensar no Gigawatt e na Gigastart como parceiros fundamentais neste momento para a nossa faculdade de Engenharias e Tecnologias. Perfeito, E é professor. fundamental isso. Uma questão. Com tudo aquilo que nós ouvimos, há espaço para crescimento ou para que se possam replicar este modelo em outras regiões e em outros setores? O professor Ferrão tinha falado que o setor da agricultura já faz muito isso, Sim, a indústria, se calhar, a saúde, tecnologia, a saúde, sim, mas há espaço para que se faça uma réplica, né, destes princípios do Não, Gigastart? eu creio que sim. Temos que despertar este interesse e esta necessidade do estudante a pensar grande. Quando os estudantes são confrontados com práticas, eles mudam completamente e entendem que vão para um mundo que é diferente daquela torre de Babel, que é uma sala de aula. E fazem disso, eu diria que essa ponte de mão dupla, ao mesmo tempo que tem o respaldo de um conhecimento científico, epistemológico, etc., ele chega ali e vai buscar um conhecimento prático. É tudo o que nós precisamos para, de novo, dar competitividade às nossas empresas e sairmos desse estágio de produzir apenas por meta e Perfeito. números. E uma questão, como é que podemos incentivar neste momento, né, as instituições de ensino, recém-graduados, pesquisadores, a aproximarem-se das empresas né, das indústrias para perceber um bocadinho mais sobre a realidade do mercado? Como é que a gente comunica que, olha, estamos abertos para receber? Eu acho que nós precisávamos de criar esse espaço em que variamos e ampliamos um conceito de interdisciplinaridade. Temos uma base, boa ou má, por sinal, não queria discutir isso,
mas que temos que começar a saber resolver os problemas reais, os problemas práticos. E esta resolução de problemas já não se encaixa na filosofia em que o currículo foi desenhado. Então quero só ver aqui uma questão que surgiu no ano passado e que nos assustou a todos. Convidamos 3, 4 especialistas para falarem sobre a inteligência artificial. E eu próprio com receio, porque vamos abrir isto, depois os estudantes já não vão querer fazer os seus trabalhos, porque têm as respostas já feitas, etc, etc. E os estudantes estavam sentados a ouvir os especialistas, etc, como que diz, mas bom, ele não está a trazer nada de novo. Nós já usamos. Nós já usamos isso há muito tempo. E estão calados ali assim no coisa, né? Então vamos lá debater, começa a falar até quando diz, "Veja, espera uma coisa, não teve nada de especial isso, nós já usamos isso e já estamos a entregar alguns trabalhos com isso. Eu não sei se vocês já encontraram formas de contrabalançar isso. Passam a responsabilidade para o nosso lado. Exato. Nós é que teremos que hoje encontrar Formas. todos os dispositivos que nos digam que este trabalho é feito 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% com base em inteligência artificial e que não é trabalho do estudante. E temos que nos minuciar desses dispositivos, desses softwares, para poder ter essa solução. Eu estava a ler este livro do Noah, Harari Noah, este grande cientista que escreve agora sobre A inteligência artificial. a inteligência artificial e etc. A meio do livro, ele diz, eu já nem sei se sou eu que estou a escrever este livro ou se é a inteligência artificial. Eu fechei o livro e ficou ao meio e não vou acabar de ler, porque eu não quero ficar com essa dúvida. É uma dúvida existencial que me dói muito. Prefiro pensar que até onde eu li foi ele que escreveu. Professor, quanto ao assunto de inteligência artificial, nós uma vez estivemos a conversar com o Marco e ele tinha uma boa ideia, eu gostava que ele partilhasse com os nossos internautas. Mas antes disso gostava também de dizer, olha, a academia não só poderá dotar-se ou munir-se de sistemas, de softwares para identificar se os trabalhos foram feitos ou não por inteligência artificial, mas que tal, ok, tudo bem, foi feito por inteligência artificial, qual é o teu domínio sobre isto? Criarmos formas de avaliar o conhecimento real do próprio estudante sobre aquilo que ele entregou como... É aí que eu ia chegar. Eu gosto de traçar um paralelo ao que está a acontecer hoje em dia com a inteligência artificial, ao surgimento da internet. Até porque no outro dia tive um debate com um colega profissional nesse sentido. Dizer, não, isto de inteligência artificial é perigoso, nós já não sabemos se é a criação da pessoa de inteligência artificial. É verdade. Mas a analogia que traçamos à internet, nós também podíamos dizer, eu já não sei se isto é trabalho da pessoa que foi à biblioteca ler a enciclopédia e tomar notas, ou se foi procurar as coisas na internet. É verdade. O que é que isto vai permitir? A inteligência artificial surge como uma ferramenta potenciadora para o nosso crescimento. Ou seja, permite-nos sermos mais rápidos a criar conteúdo, a sermos criativos. Claro que nós temos de saber aquilo que estamos a perguntar à inteligência artificial. Eu não estou a dizer que um médico se pode tornar engenheiro porque tem um ChatGPT, nem um engenheiro se vai tornar bom médico porque tem um ChatGPT. Mas um engenheiro, a usar o ChatGPT, potencia o seu trabalho e consegue produzir muito mais num espaço mais curto de tempo. Ok? O que é que vai acontecer em termos de academia? De facto, tu começaste a empurrar nesse sentido. Vai tornar a avaliação mais difícil. Tanto para o lado da academia, dos professores, como para o lado do aluno. É verdade. O que vai acontecer é que, ok, apresentaste este trabalho, então agora vamos fazer uma prova oral. Agora vamos falar e vamos conversar sobre o teu trabalho. Sobre o teu trabalho. Vou-te fazer perguntas que vamos ver se tu consegues responder. Tem o domínio disso. Portanto, isto vai nos levar em termos de humanidade,
a ferramenta de inteligência artificial vai nos levar, em termos de humanidade, a um crescimento exponencial. Tal como Porque fez a nós vamos internet. conseguir produzir aquilo que levávamos um ano a fazer, vamos fazer em uma semana. E, portanto, quando acabarmos essa uma semana, não vamos ficar, não vamos às 2 da tarde para casa porque produzimos os 40 sapatos, vamos ficar 9 meses a fazer outras coisas mais. Ou então, podemos ficar na praia, não é? Acabamos aquela semana, aquilo que fazíamos num ano e ficamos na praia até acabar o ano. Não acho que seja isso que vai acontecer. Assim, Marco, eu não quero fugir um pouco da temática aqui, mas não posso sair daqui sem falar nesse assunto, não é? Nesse caso, eu estive numa cidade no ano 2010, 2011, numa pequena cidade chamada Quamba, no Niassa. E atravessei a linha férrea, tinha um mercado. Esses mercados também gosto muito aqui em Moçambique. Aqui é Dumbanengue, depois lá é Chungamoio, depois cada lugar tem o seu nome, né? Mas no mercado tinha assim uma pequena barraca, vendem-se teses. Uau! E interessou-me, não é? Falei, "Pô, como é que é possível vender tese? Deixa espreitar e saber o que é. Então, quando espreito, tinha uma máquina fotocopiadora lá dentro e tinha uma senhora. Quais são as teses que vende? Ele falou, não, eu não vendo teses assim, não é? Aqui vêm esses estudantes que querem fazer as monografias. Dão-nos o tema, nós vamos preparar e depois vamos me entregar. Se ele quer passar com 10, custa 40 mil. Se quer passar com 15, custa 80 mil. Mas, bom, a dor da alma que nos dá, porque nós sabemos que estamos a graduar esses dezenas, centenas de jovens. E se eles estão a optar por esta prática de ir comprar alguma coisa no Dumbanengue, e o Dumbanengue já teve essa inovação até de vender conhecimento preparado, alguma coisa ficou disfuncional aqui nisto, não é? Quer dizer, não temos como proibir, mas sentimos que começamos a ser substituídos por um mercado negro que ninguém sabe mais de onde vai começar e onde vai terminar. Mas é verdade que eu tenho muita dificuldade de entrar nesse debate sobre a inteligência artificial, porque eu sou um aprendiz. Mas eu não tenho dúvidas que toda a juventude por aí domina o ChatGPT e que eles são craques nisso. O que eu não sou. Semana passada tive uma reunião com reitores na Beira e mostrei o aplicativo. Eu falei, que aplicativo é esse? Não conheço este aplicativo? Não conheço. Falei, é melhor atualizar-se. Começar. É melhor atualizar-se porque a coisa pode pegar mal do seu lado. E é uma questão geracional, pura e simplesmente. Não tivemos isto no passado, não nos habituamos a isto, mas os jovens dominam isso, conhecem isso. Eu não seria humano e não seria professor para dizer vou chumbar alguém, vou olhar para a qualidade do produto, não tenho a possibilidade de fazer esse exercício, em que eu lhe confronto. Então eu quero saber o que é que o senhor sabe, etc. Mas eu espero, e depois que ele tenha o mínimo de conhecimento para poder ser um bom profissional. E uma das especialistas que veio aqui, da Finlândia, dizia assim, nós já proibimos o uso da inteligência artificial como decreto legislativo do Parlamento. Uau. Filipe, mas a Finlândia é o melhor país em educação no mundo, vocês estão a permitir? Não vamos confundir os jovens. Desde que eles amadureçam, tenham algum conhecimento e de que não comecem a apresentar ali frases e palavras que eles nem sequer sabem o que é que aquilo significa. Este é um risco, mas tem muitos benefícios. O engenheiro colocou bem, como sim, a gente faz um aproveitamento, etc. E eu também concordo plenamente com isso, mas também concordo que há riscos e que os riscos têm que ser avaliados. Tudo na vida tem um benefício e tem um risco. Nascer
é um grande benefício, mas é também um Um risco. grande risco. Porque depois tem que sobreviver e saber como foi. E tudo na vida é de alguma forma assim. Mas este caso de como há muitos anos eu viva, jamais me vou esquecer. E da conversa que tive com a senhora. Compreendo. A senhora sabe o que é uma tese? Eu não quero saber disso. Para que é que eu preciso saber que é Com uma 10? tese? Eu quero Com 15? saber se o senhor quer 40 ou se tem 80. Diga-me lá se quer passar com 10 ou se quer passar com 15. Viu isso? Aquela senhora não tem quarta classe Mas e está a vender uma tese. eu acho que vai acabar por acontecer a evolução dos métodos de avaliação. O Sim, professor, sim, o professor sim. menciona corretamente, que não é possível fazer exames orais a quantos alunos Grande tem. volume tem. Centenas. Não é possível. Mas na programação, por exemplo, o ChatGPT, essas ferramentas são exímias programadoras a programar em C, linguagem C. Se não queres em C, pedes para mudar para Java e muda e faz exatamente a mesma coisa. Mas já existem ferramentas hoje. Eu tenho um colega, um amigo, que é professor de programação em Lisboa, e eles hoje em dia já usam ferramentas que analisam o programa, o código dado pelo aluno, e veem grau de plagiarismo e se foi ou não feito por um ChatGPT ou não. Portanto, Os sistemas antiplágio. A academia vai passar a usar o próprio ChatGPT, a própria inteligência artificial para fazer o sistema antiplágio a ela própria. Isto é o que eu acho que vai acabar por acontecer. Ferramentas de correção e de verificação destas teses e monografias que aparecem, que vão conseguir verificar, e se der um alerta, faz o exame oral. Exato, defende aquilo que escreveu no trabalho. Não, mas claro, a gente corre o risco nessas conversas de prender sempre aquilo que é mais negativo do que aquilo que é positivo. Também é a minha geração que é assim, somos negativistas de natureza, não é? Vivemos muitos problemas. Mas em primeiro lugar, eu acho que nós vamos levar algum tempo para criar estes sistemas antiplágio, ah, e que possam ajudar a conferir isso, porque também nós não sabemos usar os sistemas. Quando nós temos essas teses da pós-graduação, colocamos a tese dentro do software lá do antiplágio e diz logo ó, 70% copiado, essas citações todas copiadas, tal, depois devolvemos e a pessoa tem que ir mudar e etc. Mas realmente temos que chegar a um estágio em que a própria inteligência artificial e o próprio chat, e quando estivemos a dominar essa tecnologia, nos vai imediatamente dizer, bom, aqui foi tudo copiado, ou aqui não foi tudo copiado. Isso nos dará muito conforto, mas eu acho que daqui a 2 ou 3 anos chegaremos lá. Por enquanto, vamos viver com o embuste, não é? Embuste é próprio dos animais e próprio dos seres humanos, não é? Resistência à mudança. É uma história que eu gosto de contar para as crianças nas escolas sobre o corvo. Vocês conhecem o corvo? Sim. O corvo vem em grupos, não este corvo da Índia agora que inundou a cidade, mas aquele antigo que tem o laço branco, né? O corvo de gravata branca. Ele vem em grupo e depois há sempre um ou dois que se atrasam. Aqueles que se atrasam, quando é para comer, encontraram comida, ele começa a berrar, dizendo, há perigo. E todo o grupo que está ali a comer desaparece, para ele poder descer e apanhar alguma coisa. Porque pelo pensamento dos que estão ali a comer, ouviram o som do perigo, eles dizem, é melhor continuar de barriga cheia ou viver. E acham que é melhor viver, então vão embora. E a vida é sempre assim, né? Temos sempre disso. Mas só um segundo também para a gente falar de coisas diferentes. Ótimo, professor, ótimo. Bom, em jeito de provocação, por que é que muitas empresas ainda resistem em receber estagiários? Esta é uma pergunta, mas que vem acompanhada de uma outra. Geralmente os estágios são acompanhados por supervisores ou mentores. Será que eles encaram os estagiários como uma ameaça para o seu trabalho? Então, vamos refletir um bocadinho sobre este assunto. Primeiro, por que ainda resistimos um bocadinho e a forma como o mentor ou o supervisor encara este estagiário?
Eu acho que até agora as empresas têm visto os estagiários como um peso, eh, principalmente porque há este vazio que a maior parte das empresas identifica, que é, isto ainda é um diamante bruto por lapidar, eu não consigo fazer nada sem antes dar, muita formação. Portanto, olham para isto como um peso e não olham para o futuro. Nós vimos isso na Gigawatt, houve resistência. Toda a gente sabe que a primeira coisa que aparece quando aparece um vento de mudança é resistência à mudança. Uh, mas acho que à medida do tempo que foi passando, começamos a ver que, especialmente com os Gigafounders e com algumas pessoas que apareceram na Gigawatt e a fazerem alguns dos trabalhos que nós decidimos embarcar com eles, começamos a ver alguma inovação, maneiras diferentes de fazer, e acho que todos começamos a ver que epá, afinal vale a pena uh, investirmos nesta formação desses estagiários. Uh, Mencionaste os mentores, não são imunes à resistência. Tu próprio és mentor de alguns alunos, provavelmente no início também sentiste, epá, mais uma coisa para me ocupar o tempo. Mas visto que se calhar começas a ver jovens com potencial que podem trazer ideias e maneiras de pensar diferente. Portanto, acho que as empresas devem ver para além da neblina e acreditarem que, se nós embarcarmos nesta cultura de conhecimento e de formação, vamos ganhar benefícios no futuro. É preciso lembrar-nos também que o mercado de trabalho é dinâmico. Por muito que nós recebamos estes alunos, e nós dissemos logo à partida que a Gigawatt não tem vagas suficientes para albergar todos os alunos estagiários que vão entrar. Porque senão íamos ter 1 ou 2 estagiários por ano, que é o número de vagas que conseguimos criar por ano. Mas nós estamos a receber 10, 12, 6 em 6 meses. Portanto, temos de nos lembrar que o mercado de trabalho é dinâmico. Os valores que nós estamos a transmitir a estes estagiários agora vão ficar embutidos na formação deles. Eles vão trabalhar noutras empresas. Se correr bem, vão levar estes nossos valores para essas outras empresas. Essas outras empresas podem ser nossos fornecedores, podem ser nossos clientes. Significa que estes nossos valores de gestão eficiente estão a passar aos nossos fornecedores, aos nossos clientes. Tiramos todos os benefícios disso. E um dia podem voltar para a nossa empresa com uma formação, com um nível de experiência muito superior, com 10 anos de casa, e nós sabemos que as bases estão lá porque fomos nós que as demos. Eu acho que o Marco coloca muito bem, Sr. Marco. Há dois elementos. Um é o fator perder tempo e outro é o fator fardo. As empresas, porque não têm profissionais preparados para fazer mentoria, eles preferem dizer: não temos nem espaço nem tempo para fazer isso, e é verdade. Mas aquelas empresas que recebem estagiários, não creio que elas tenham receio de os receber. Elas precisam muito de se organizar, e eu acho que a Gigawatts é um bom exemplo disso. Para Elas precisam de se organizar para que estes estagiários acabem também por colaborar de alguma forma. Eu não tenho muita certeza de como falar com o setor corporativo nisto, mas tenho toda a evidência junto dos hospitais. Porque tive a oportunidade de trabalhar na formação de médicos durante muito tempo, associamos os médicos às famílias e depois foram para o hospital, e quando chegaram no hospital eles sabiam exatamente o que tinha acontecido, escutando os problemas da comunidade e colocando até junto do próprio médico, dos próprios enfermeiros, etc. Então,
este binómio aqui, tempo, fardo, medo, de alguma forma, é aquilo que tem contribuído para que a gente não tenha esta cultura de abrir o espaço para os estagiários. Mas tem um último problema. O último problema é que aqueles que vão ser os monitores, vão ser os mentores dos estagiários, eles querem uma parte suplementar no seu salário. Não querem ficar ali, eu ajudei a formar. Quero uma parte suplementar nisso, sobretudo quando as instituições são de setor público. E este tem sido um dos grandes problemas. Eu só queria poder acrescentar isso, porque a minha experiência também me diz que muitas vezes os estágios não acontecem porque a gente não consegue fazer essa parte suplementar financeira. Mas, por exemplo, temos obrigatoriedade de levar todos os nossos estudantes do 4º ano para fazerem práticas nas escolas. O que é que sucede imediatamente? Aquele professor que estava ali a trabalhar, ainda bem que veio. Não, fica lá com a turma, eu vou resolver os meus problemas. E desapareceu. Mentor já. E já não tem Já mentor, não. ele está ali sozinho, entregue a A sua sua sorte e a sua própria sorte. responsabilidade. Pode sair bem, mas pode sair dali também com trauma. Mas, rapaz, eu fui para estagiar, nem encontrei ninguém, a pessoa que estava saiu e deixou-me. Então, algo que podia ser pedagógico e didático para ele acaba por ser contraproducente. Só queria fazer referência a este ponto. Na parte que diz respeito à parte económica, será que as empresas também podem ficar com receio a dizer, olha, nós não temos como pagar estes estagiários durante este tempo todo? Será que isto pode entrar na matemática, Marco? Não sei, não posso responder pelas outras empresas. No nosso caso, sim, temos alguns custos. Temos transporte, o subsídio de estágio, alimentação. Nós estamos longe de Maputo, estamos em Ressano Garcia. Mas eu acho que deve ser olhado para um custo de formação, para um custo de investimento no futuro. Sim, Isto é faz parte de uma cultura organizacional. É um investimento exatamente. que é feito. Não é? É o que eu ia E dizer, a professor. Gigastart não é apenas pensar neles próprios, mas a pensar no país, eu acho Até que é por- fundamental. Até porque tu mencionaste os mentores. Eu olho para isso também como um crescimento para vocês. Estás ou não estás a crescer ou ser Estou a mentor? crescer muito. Bastante. Aprendes também. Muito, aprendo muito. Portanto, para nós também é uma formação nos mentores, também é um investimento nisso. Perfeito. Então, se diz muitas vezes também o povo é que gosta de dizer, né? Quando nós vamos para a casa do vizinho, é sempre um espaço de troca, não é? O visitante aprende com a prática e o visitado aprende com o olhar fresco de quem não está ali com ele todos os dias. Então este tem que ser o espírito das nossas mentorias e dos estagiários, etc, etc. Esta troca e a simbiose que queremos. Mas já a Gigastar também faz bem, não é? Eu creio que vocês deviam, vamos lá, sair desta conversa de podcast e começar a divulgar um pouco mais isso para o setor corporativo, porque devem ser poucos os que fazem. Quer dizer, quase ninguém faz. Se é para aumentar as minhas despesas, eu prefiro não ter estagiário. E este é um pensamento muito limitado, não é? Verdade. De quem não tem visão do futuro e de quem não sabe e que não tem essa cultura organizacional e saber que o tempo dele útil na empresa é limitado, que depois ele tem que ser substituído. Perfeito. E como é que a gente pode transformar o estágio num espaço de aprendizagem mútua e não uma mera formalidade? O professor Ferrão falou agora que há muitos são os casos em que o professor estagiário vai e o professor principal abandona. Então, como é que é possível, se calhar, reduzir, né, este tipo de comportamentos
permitindo com que seja um espaço mesmo de aprendizagem mútua, não uma formalidade apenas. Para este caso específico, como é que o professor é? Assim, eu creio que nós precisamos de estruturar melhor também os nossos estágios e precisamos de fazer esta avaliação conjunta no final, que muitas vezes também não ocorre, não é? Já estagiou, veio, qual é o relatório do estágio? Ah, ele foi muito bom, esteve aqui, ajudou-me muito, porque permitiu que eu saísse para resolver os meus problemas. Então não foi bom. O seu relatório é enganoso, não é? Um embuste. E bom, temos que melhorar nisso, as instituições e todos nós. Mas passa também porque eh, agora aumentamos consideravelmente os institutos técnico-profissionais e etc, etc. Porque até agora a cultura que nós estamos a estabelecer no país, e sobretudo este discurso político, temos meia centena de universidades, isso não é nem um bom discurso. Serve para algum momento, mas depois Mas não serve. depois, Nós temos que voltar a pautar por instituições que são de formação técnica, de formação profissional, sob o risco de achar que a universidade é para ensinar a fazer. A universidade é um lugar que se ensina a pensar, em que se ensina a analisar. Não é para saber como se faz com chave de fenda e que deixa de fazer com busca-polos. Queremos transformar a universidade nesse espaço mínimo. E a universidade não é exatamente esse espaço. Mas há uma corrida e uma demanda muito grande para lá, porque não há outras oportunidades. Quem quer saber operar uma câmara dessas na universidade vai ter uma leitura diferente de como usar aquela máquina. E tem que ir para o Instituto Técnico. E os nossos pais não precisam ter o receio de dizer: "Oh, vai estudar técnica porque é disso que tu precisas", sobretudo se não estás a vir bem preparado do primário, vai para lá. Senão forçam os estudantes, todos eles, vai para a universidade, vai para a universidade. Eu não queria falar nisso, mas também me afeta agora. Começamos a ter um fenómeno de receber jovens que estão a chegar à universidade sem terem concluído o ensino secundário. Sim, porque os pais forçam muito esses meninos. Tipo, estás ali, vai lá, está aqui o dinheiro, vai, inscreve-te, faz o exame, etc. Quando ele passa, fica empolgado. Eu passei, eu tenho que entrar. Criamos uma prerrogativa de não apresentar o diploma durante um certo período e depois ele não consegue apresentar mais. Primeiro já foram de 3 semanas e depois passamos para 3 meses. Agora estamos em 6 meses e já temos que desfazer isso. Em próximas ocasiões, ou tem o diploma ali, entra, ou não tem, não entra. Para resolver esse problema a partir da raiz. É muito perigoso. E nós temos esse controle. E as instituições privadas, que muitas vezes não têm o controle, então estamos a vulgarizar de alguma forma esta coisa de conhecimento é só universidade. Há muita forma de ter conhecimento. e eu gostava, este é um pouco provocativo, professor. Se calhar este comportamento tenha muito a ver com: olha, meu filho, vá, porque se fores doutor, tu vais resolver os nossos problemas, que infelizmente nós ainda temos grandes e graves problemas de fome no país, e as pessoas buscam no ensino ou na formação superior uma forma de melhorar as suas condições de vida. Vamos lá, nós voltamos àquele problema do diploma. A função pública, que já foi um grande empregador, tem um teto salarial, X quando tem ensino médio, e tem um outro teto salarial quando tem um ensino superior. E durante muito tempo esse teto era para um licenciado, porque também não havia mais. Depois começou a aparecer mestrados, e depois tiveram que subir um pouco. E depois eles já não conseguem mais criar uma regulação que permita isto dentro das próprias carreiras. Se o Marcos estivesse a trabalhar numa empresa do Estado, por exemplo, e é um professor doutor, fez toda a carreira na academia para chegar ao empresariado, chega lá, é impossível acertar um salário porque não está previsto. Verdade. Não está previsto. Então tem que se inventar. Pode ser diretor de alguma coisa,
para poder fazer a Acomodar. compensação. E isto tem que ser desconstruído também. E agora, 50 anos depois da independência, temos que começar a olhar. Gente, já não é mais função pública, já não é mais só o estudou, o nível de anos, etc. É a capacidade que nós temos de oferecer um certo trabalho. Exato. Geração de valor, que é Geração de valor. o que Estás a gera gerar como valor, vai receber. Não estás a gerar, não vai receber. Porque senão nós continuamos a formar um conjunto de profissionais que estão ali a entrar às 8h30 da manhã e às 14h30 já está preocupado em saber a que horas vou sair para ir embora para casa. Não produziu. E temos esse problema. Temos que ser muito honestos com nós próprios, né? Por vezes dizendo isto não cai bem em alguns ouvidos, Mas aqui neste podcast é para jovens, de jovens para jovens, professor, esteja à vontade, sem formalidades. Fica à vontade, professor. Esta é a realidade. Não, mas eu já terminei aqui. Agora eu prefiro ouvir o engenheiro. Passamos agora para a última fase do nosso bloco e haveria uma pergunta, né, que muitos internautas, eu já acompanhei em muitos podcasts destes e em muitos debates de rodas de conversa, a questão da remuneração durante o estágio. E há quem diz, olha, o estágio é bom para ti, então não necessariamente é algo que deve estar relacionado a uma remuneração. Mas tem um outro grupo que diz, olha, não é justo o estagiário trabalhar e não ser remunerado. Qual é a visão que a gente tem sobre isto? A minha opinião é que se tenho uma oportunidade para estagiar durante a minha formação, isto é bom para mim, ainda que não seja remunerado por isso. Mas isso é olhando o seu ponto de vista de alguém que, olha, tem mínimas condições para deslocar-se até o lugar do estágio e ter as refeições todas organizadas, o que não é a realidade de muitos jovens. Então, gostava de perceber um bocadinho sobre qual é a vossa visão sobre isto. Remuneração durante o estágio. It's a must? Eu pessoalmente não concordo com o estágio não remunerado, não é? Não vou dizer que podemos pagar o mesmo que pagamos a um profissional estabelecido, mas damos um subsídio, eu chamo o nosso subsídio de estágio, posso dizer que é acima do salário mínimo do setor. Damos também transporte, asseguramos transporte de Maputo para São Garcia, se calhar pela particularidade de estarmos meio longe, meio perto, meio longe. E damos também alimentação no horário de trabalho no local, no nosso refeitório. Porquê? Porque também estamos a ensinar, ao estarmos a ensinar a pessoa a estar num ambiente empresarial, temos tópicos como gerir finanças pessoais, são coisas que nós também queremos ensinar a pessoa a gerir a sua finança pessoal. Também não concordo contigo, não acho justo não se pagar nada. Mas pronto, cada empresa é uma empresa e fará parte da sua política remuneratória, mas creio que faz sentido terem um subsídio. Eu sempre fico entre naquilo que é possível e naquilo que é o ideal. Naquilo que é possível, em muitos casos, será certamente muito difícil pagarmos a todos os estagiários. Eu não vejo condições numa escola primária, secundária, até universidade, de receber estagiários e compensá-los. Não vejo condições de dar transporte a todos. Nem vejo condições de dar uma alimentação a todos, porque também não dou alimentação a ninguém, que já está lá como funcionário. Esta é uma situação real. O engenheiro Marco coloca uma situação ideal através da Gigastart, que vai até a Gigawatts e tem esse privilégio. Mas vamos lá. Mas outras empresas do setor, por exemplo. O que quero dizer é o seguinte: as pontes, elas se constroem começando nas duas margens.
Ninguém faz uma ponte, começa na margem, depois vai chegar lá. Começa aqui do lado esquerdo. Eu não sei nada de engenharia, nem quero saber. Prefiro morrer assim. Mas sempre me questiono por que começa do lado esquerdo e começa do lado direito. E vem se encontrar aqui no meio para terminar. E isso eu acho que é aquilo que nós precisamos de pensar e fazer todos os dias. Entre uma situação real e uma situação ideal e tentar encontrar esse ponto intermédio. Porque se nós também achamos que todo estagiário vai receber, então alguma coisa não vai funcionar. E isso nós temos bem a certeza. Sobretudo com o setor público. Eu defendo o setor público porque venho do setor público e sabemos das dificuldades. Dificuldades de pagar salário a tempo e horas. Nos últimos meses, o salário do mês sai no mês seguinte. E sabemos dessas dificuldades que nós temos, mas que precisamos, e temos que tentar, no mínimo, solucionar esses problemas. E depois teremos uma situação em que as empresas que conseguem subsidiar esses estagiários são sempre as mais concorridas, não é? Toda a gente quer ir lá. Nós tivemos um convite de uma empresa que vai construir uma barragem lá no Rio Zambeze, etc. E tinha essas coisas, vamos lhe pagar um bilhete de avião, chega lá, tem alimentação. Quem é que quer ir lá? Toda a universidade queria ir, não é? E claro que isso seria um... Agora, as empresas nesta cultura organizacional, elas precisam de começar a prever também. O medo que as empresas têm é que eles nunca se prepararam para isso. Ao longo dos anos nunca receberam estagiários. Então têm receio de fazer. A Gigastart, nesta aproximação que faz entre a formação, a produção, a indústria, etc., ela teve o cuidado logo do começo de dizer: gente, nós precisamos de normatizar isto e regularizar esta situação. Então fazem com sucesso. E é por isso que também tem números limitados. Mas é melhor que continuem para que sejam a locomotiva que vai puxar o restante comboio a chegarmos a uma situação ideal. Então, eu só tenho que, enfim, felicitar a Gigastat como projeto e encontrar formas de divulgar esses bons exemplos. Acho que deveríamos divulgar os bons exemplos. Nós queremos, sempre ao nível da universidade, fazer uma competição de startups. Agora até já sabemos qual que vamos fazer. Mas os poucos startups que nós de vez em quando apresentamos ao público, no dia seguinte a gente perde aquele estudante. Porque é logo absorvido, porque está a resolver. Quem pega nele é sempre a banca. Ok. Chega ali e pergunta: quanto é que o senhor recebe aqui? Aqui, já sabe, mensalão. Não, venha para cá. E podíamos fazer de forma diferente, promovendo práticas para que eles depois até possam ter um leque de escolhas. Sabe, aquilo de o mesmo sapato serve para todos. One size fits all. É muito É arriscado. muito arriscado. Levou porque gostou, viu, que não sei o quê. Pode chegar lá e ele estar zerado e depois não... Sobretudo porque ele pode ter usado algum conhecimento extra de inteligência artificial e de chat GTP e depois não corresponder na prática. O que vai suceder? Vai ter que tirá-lo 5, 6 meses depois. Estes são sempre os riscos que se correm, não é? Obrigado, Marco. Obrigado, professor. Temos agora caminhamos, ou já chegamos quase ao final do nosso podcast e temos apenas algumas perguntas, né? Encerramento. Para fazermos o encerramento, acompanhado de uma pequena reflexão sobre, quer dizer, uma síntese. Que mudanças são urgentes em Moçambique para que nós, para que o saber e a prática tenham esta ligação ou este casamento? Mudanças urgentes. Bom, a primeira é que mais empresas abracem este tipo de iniciativas,
Esperemos poder contagiar um bocadinho nesse sentido. A segunda, acho que seria fundamental, no diálogo que a indústria e a academia, que vamos ter, que se standardize a expectativa, o que é esperado. Escrever e pôr em pontos exatos Termos o que é que a academia espera da indústria e o que é que a indústria espera da academia. Isso nós procuramos estabelecer em termos de objetivos nos memorandos que estabelecemos com as universidades. Não variam muito neste tipo de expectativas entre as universidades com que estabelecemos os memorandos de entendimento, mas creio que isto no futuro pode ser traduzido para um documento que seja mais geral para todos. Eu quando digo isso, estou a tocar levemente na questão da legislação, não é? A legislação deve existir para clarificar dúvidas e para colmatar fraquezas que existam em determinado setor, não é? Mencionamos em privado que às vezes parece que há legislação a mais, depois as pessoas não cumprem, mas de facto a legislação deve existir quando existe um gap que deve ser diminuído, ou quando existem dúvidas sobre como fazer determinada coisa. Portanto, esta expectativa do que é que a indústria espera da academia e o que é que a academia espera da indústria pode ser traduzida para um documento nesse sentido. E por último, creio que posso dar uma medida mais prática, que já mencionamos hoje no podcast, que é de fazermos os estágios profissionais mais cedo na carreira do estudante. Creio que poderá trazer benefícios grandes na formação deles e também a aproximar a academia da indústria, porque a expectativa vai ser mensurável. Perfeito, Marco. Professor Ferrão, consegue imaginar um futuro da formação profissional se esta ligação ou esta articulação for levada mesmo a sério? Seguramente, eu acredito que nós precisamos de políticas e estratégias que incentivem a inovação e a ligação universidade-empresa. Segundo lugar, em reforma curricular que aproxima o ensino da realidade. E em terceiro lugar, uma mudança cultural que valorize o conhecimento aplicado e através do qual nós possamos criar ecossistemas de confiança e colaboração com menos burocracia e mais flexibilidade. E depois eu deixaria uma frase de efeito que eu uso muitas vezes. Eu imagino um país com jovens mais confiantes, empresas mais inovadoras e um país com melhor capacidade de resolver os seus próprios problemas. A universidade, nessa circunstância, será mais viva, o mercado mais preparado, a formação profissional será uma cocriação. E este é o futuro que eu antevejo se projetos como o GigaStart podem continuar a existir um pouco pelo país para que possamos construir um novo país todos juntos. Muito obrigado, professor Ferrão. Muito obrigado, Marco. E para ti, o que é que nós podemos fazer para facilitar com que esta ponte possa existir e que nós possamos fazer com que Moçambique seja muito melhor e mais efetivo e muito mais desenvolvido? Deixo esta pergunta como um jeito de provocação. Por favor, responda ou dê a sua ideia nos seus comentários. E lembra-te, GigaStart, do zero ao start.